Bom dia, meu amado irmão, irmã, amigo. Obrigado pela sua atenção em ouvir-me todos os dias. Quer dizer, quase todos os dias, né? Hoje o meu pensamento é bíblico e eu quero seguir naquela linha de comentar os medos mais comuns da humanidade. E o nosso medo de hoje é o medo de doença, ou também podemos dizer medo de saúde. Porque quando falamos medo de saúde, falamos do medo de perder a saúde. Quando falamos medo de doença, falamos do medo de adquirir doenças. Então, isto nos coloca diante de uma situação de perigos reais e perigos imaginários. Então, a proporcionalidade das nossas doenças estão afetas a esse pânico, a esta ansiedade que temos diante de situações reais e imaginárias. Nós ainda temos que anotar a situação interessante que estamos vivendo nos últimos anos no mundo inteiro, dessa pandemia Covid-19, que além de ser uma doença, uma virose internacional, ela se associa a cepas novas que estão surgindo, se associa à politização da doença e se associa ao momento sociocultural que deixamos de realizar, de empreender, mesmo dentro da economia. A associação de tudo isto ainda se soma à questão da possibilidade de morrer, né? Aquele medo da morte que eu falei no início, a pobreza, que naturalmente vai acontecer, os registros é que a população mundial ficou mais pobre depois dessa pandemia, e a velhice, que naturalmente nos traz situações de limitações intensas. A grande questão é, nós vamos permanecer vivos sem dor e sem perdas? Então, o medo desta realidade gera esse medo de doença que nós temos que enfrentar. É o medo da mobilidade, de perder a mobilidade, de perder o trabalho, de perder o lazer, de perder o prazer, todos os seus sentidos. Logo, nós entendemos que este medo de doença leva-nos a uma situação, não diria paradoxal, mas ela nos leva a uma situação que devemos considerar dois lados. Um lado bom e um lado ruim. Vou começar pelo lado ruim. Fala a notícia ruim primeiro. A notícia ruim deste medo de doença é que nós passamos a nos tornar crônicos. E o medo de doença, quando se torna crônico, ele se torna um transtorno obsessivo compulsivo, de hipocondria, de doenças. Basta a pessoa dizer para a gente, fulano está com dor de cabeça, que imediatamente nós começamos a sentir dor de cabeça. E um grande problema é que começamos a tomar medicação para evitar aquela doença, como se aquilo fosse uma forma preventiva de agir. Aí essa discussão sobre Covid, e tratamentos preventivos, porque isso se transforma num medo compulsivo e social. E um grande problema é que nós, ao tomarmos todas essas medicações, nós não somente ingerimos a possibilidade da cura, mas também ingerimos uma outra possibilidade, dos efeitos colaterais que ela produz. Agora vem o lado bom, O lado bom é que quando nós temos medo de doenças e medo de perder a saúde, nós nos alimentamos melhor. Nós evitamos alimentos cancerígenos, de ingerir tabaco, de ingerir bebidas alcoólicas, de alimentos processados. Nós evitamos esses alimentos que são tratados com química, com venenos. Então, nós procuramos alimentos naturais. Nós nos exercitamos e procuramos ter uma mobilidade, saímos do sedentarismo, Isso é muito importante
nós procuramos um acompanhamento clínico, médico. Está aí um fato interessante, porque que as mulheres vivem mais e são mais saudáveis. Elas fazem isso com regularidade. E não é porque elas têm um plano de saúde, elas procuram as filas dos CAIs, dos centros de saúde do bairro, e elas marcam e agendam e procuram. Vamos lá, gente, vamos seguir o exemplo de pessoas que fazem assim. Então, um grande abraço para você. Vença esse medo, né, de doença. Eu poderia procurar na Bíblia aqui um versículo que dissesse para você assim, olha, se você é cristão, nunca você vai adoecer, mas eu não tenho esse versículo na Bíblia. Desculpem-me vocês, mas não tenho. Uma vez que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, crente também está. Não esqueça um fato de um negócio muito hilário que aconteceu em São Paulo, que um determinado líder convocou mais de 5.000 pessoas a jogarem os seus óculos nas ruas para serem amassados, porque ele decretaria a vitória sobre doenças no globo ocular. E ele mesmo estava pregando de óculos e lendo a Bíblia porque precisava dos óculos. Eu guardo essa cena de forma muito interessante. Mas eu não tenho esse versículo na Bíblia. Agora tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que me ajuda muito nos meus momentos que estou diante de situações destas ansiedades das doenças, que é um versículo bíblico do Salmo 46, versículo 1, que diz assim, maravilhosamente: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É aquele que está presente nas horas que nós necessitamos. Portanto, eu quero dizer a você, enfrente esse medo de doença de cabeça erguida. Ainda que você saiba ser muito difícil tratá-la, tenha confiança que Deus está com você. Um grande abraço do seu amigo, Pastor Walter.